Na época da gravação, a HBO queria que tudo fosse sigiloso. Então ela espalhou notícia pela cidade de que a série Brooklyn seria gravada e que a rua principal seria fechada por 2 dias. Finalizadas as gravações, entrou em campo a equipe de efeitos especiais que deixou a cena impecável, do jeito que o Damon Lindelof tinha pedido lá no começo da produção. Sejam bem-vindos ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou Felipe Salomão e antes da gente começar a nossa próxima série, eu vou fazer aquele momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Assim vocês ficam sabendo sempre quando tem um vídeo novo por aqui. Pessoal, hoje é dia de falar de Watchmen, uma minissérie produzida pela HBO e que esse ano foi a recordista de indicações aos prêmios Emmy. Watchmen se passa em Tulsa no ano de 2019 e acompanha a história da personagem Angela Amber, interpretada pela atriz Regina King. Ela é uma detetive que se vê envolvida em uma investigação sobre um grupo supremacista branco, a 7ª Cavalaria, que vem incitando atos violentos contra minorias e contra a própria polícia, que busca promover reparação para as vítimas de injustiças raciais. Watchmen é baseada nos quadrinhos de mesmo nome lançados entre os anos de 86 e 87 nos Estados Unidos, e que foi escrito pelo autor Alan Moore e desenhado pelo artista Dave Gibbons. A HBO no primeiro momento promoveu Watchmen como sendo uma série em que a primeira temporada teria 9 episódios. Só que aí o Damon Lindelof, que é o showrunner, falou que toda a história que ele queria contar já estava ali naqueles 9 episódios. A HBO então pegou o recado e falou que não tem mais a intenção de produzir novas temporadas e acabou lançando o Watchmen como uma minissérie. O canal já tinha tentado trazer lá por 2010, 2011 o Damon Lindelof para produzir essa minissérie, só que como ele tinha acabado de assistir a versão para o cinema do Zack Snyder, ele falou que ele não tinha como superar aquela versão. Só que aí em 2017, quando ele estava terminando a série Leftovers, que também é da HBO, o canal insistiu mais um pouquinho e dessa vez o produtor aceitou ser o showrunner da série. A produção da HBO é a segunda tentativa do canal de transformar os quadrinhos em uma minissérie. Lá no começo dos anos 90, o Terry Gilliam, que é responsável por filmes como Monty Python, tentou fazer uma outra adaptação, só que como o orçamento estava muito alto, a HBO não deu o sinal verde. O criador dos quadrinhos, o Alan Moore, ele não é nada fã das adaptações que Hollywood fez das obras dele. Ele inclusive insiste que todo o dinheiro que ele deveria ganhar pelos direitos autorais seja dado ao Dave Gibbons, que é o criador e desenhista dos quadrinhos. E apesar da série ser baseada nos quadrinhos, o Damon classificou como um remix, porque ele nem considera sendo uma adaptação nem uma continuação. Isso porque enquanto os quadrinhos se concentram na Guerra Fria, o Damon quis trazer um tema mais atual para a minissérie, e ele acabou escolhendo as tensões raciais nos Estados Unidos. A criação do roteiro começou em setembro de 2017 e no primeiro dia que estavam ali todos os roteiristas reunidos, o Damon Lindelof chegou e falou que queria que tivesse incluída na história de Watchmen o massacre de Tulsa de 1921, em que um grupo de supremacistas brancos atacou uma comunidade negra. Só que ele deixou em aberto em que momento da série essa história seria retratada. Então os roteiristas pensaram por 2 meses e chegaram à conclusão de que não só essa história seria colocada no episódio piloto, como seria a primeira cena da série. O Damon Lindelof tem uma coisa de não gostar de trabalhar com o mesmo ator ou a mesma atriz em 2 séries diferentes. Só que quando essa atriz é a Regina King, que no ano passado ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Se a Rua Bill Falasse, a gente entende porque aí ele abriu uma exceção. Os dois já tinham trabalhado juntos na série Leftovers e ele queria tanto que a Regina tivesse nessa série, na Watchmen, que ele mandou o roteiro direto para casa dela e ainda escreveu um bilhete falando que era um projeto especial e que ele não via nenhuma outra atriz no papel da Angela Amber. Outro ator chamado para a série foi o Jeremy Irons, que faz um personagem que eu não posso falar porque ele só vai descobrir lá pelo 3º episódio. No episódio piloto ele mostra um lado cômico que não está presente nos quadrinhos. Mas os roteiristas viram que isso funcionava na minissérie e mantiveram essa característica do personagem nos outros 8 episódios.
episódios. Um outro ator ali que foi sondado para participar da série, mas que não entrou, foi o Robert Redford, que interpretaria a si mesmo, só que como presidente dos Estados Unidos. No final dos quadrinhos, é sugerido que ele se candidata à presidência e na série ele é o presidente em exercício desde 1992. E isso é uma das coisas mais legais de Watchmen. Eles criam realidades alternativas para o mundo em 2019. No universo alternativo de Watchmen de 2019, o presidente Richard Nixon nunca sofreu processo de impeachment porque o caso de Watergate nunca veio à tona. Ele é o presidente dos Estados Unidos até 1985 e os roteiristas encontraram uma forma bem bacana de mostrar isso. Na foto dos Montes Rushmore, que está em uma das cenas, aparece o rosto de um ex-presidente que na realidade não está lá não. E quem é? O Richard Nixon. Além disso, na minissérie, os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã e esse país se torna o estado de número 51. E para mostrar isso, os roteiristas colocaram uma cena em que a bandeira dos Estados Unidos é reconfigurada para ter as 51 estrelas representando esses 51 estados. E por fim, em 2019, no mundo de Watchmen, as pessoas não têm internet, não têm celular e elas se comunicam através de secretárias eletrônicas e de beepers. Uma outra realidade alternativa não tão explícita assim na minissérie está relacionada ao filme que a criança vê logo na primeira cena, que é chamado Confie na Lei. Apesar desse filme nunca ter sido feito, o personagem principal, Bess Reeves, e o diretor Oscar Micheaux são duas pessoas que existiram realmente. Enquanto Bess foi o primeiro marechal negro nos Estados Unidos responsável pela prisão de mais de 3.000 criminosos, o Oscar foi um pioneiro na indústria cinematográfica dos Estados Unidos no início do século XX. Além da realidade alternativa, um outro tema que aparece por toda a minissérie é a alusão ao smiley face manchado de sangue que foi eternizado na capa da primeira edição dos quadrinhos. Esse desenho surgiu, na verdade, quando os dois criadores dos quadrinhos perceberam que não tinha nada de cômico no personagem chamado Comediante. Eles então colocaram esse elemento no figurino do personagem e, além disso, o sangue que está na capa faz referência ao assassinato que acontece logo no começo da história dos quadrinhos. E apesar desse personagem não estar na história da minissérie, o episódio piloto faz diversas alusões ao smiley face, começando pelo sangue na testa da criança depois do massacre de Tulsa, no distintivo do xerife no final do episódio e também quando a personagem Angela quebra alguns ovos em uma vasilha. No primeiro episódio, a cena do massacre de Tulsa foi filmado na cidade de Cedartown, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e essas gravações começaram no aniversário de 97 anos desse evento. A diretora do episódio piloto falou que foi um momento bem emocionante para toda a equipe de produção, e eles inclusive chamaram um padre para prestar uma homenagem às vítimas desse massacre. Nas gravações, a HBO queria manter o máximo sigilo, e para isso ela espalhou pela cidade que a série Brooklyn seria gravada e que a rua principal seria fechada por 2 dias. Finalizadas as gravações, entrou em campo a equipe de efeitos especiais, que deixou a cena impecável do jeito que o Damon Lindelof tinha pedido lá no início da produção. E uma última curiosidade que o Damon falou sobre o Watchmen é que o American Hero Story, que é uma série dentro da série, na verdade é uma sátira ao American Crime Story e o American Horror Story do Ryan Murphy, de quem a gente já falou aqui no Backstage. A ideia, inclusive, era contar com a participação dele em Watchmen, representando a si mesmo como criador de American Hero Story também. Só que no final das contas, essa ideia foi abortada. A série estreou em 20 de outubro de 2019, mais ou menos um ano atrás, e foi um sucesso avassalador. O episódio final, o 9º episódio, foi assistido até hoje por mais de 7 milhões de pessoas, tornando o Watchmen a série da HBO mais assistida desde Big Little Lies. No Rotten Tomatoes, o Watchmen está com uma nota de 96% e no Metacritic de 85%. No Emmy desse ano, ela foi a recordista de indicações com 26 no total e levou 11 prêmios, e só não levou mais porque ela estava concorrendo contra ela mesma em diversas categorias. A série ganhou o prêmio de melhor minissérie, a Regina King levou o prêmio de melhor atriz e o Arya Abdul ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Backstage em que eu trouxe as curiosidades e os bastidores de Watchmen. E mesmo que vocês não sejam fãs de histórias de super-heróis, assistam porque vale muito a pena. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!